O que você faria se a pessoa que você passou meses tentando esquecer voltasse à sua vida? Não como um estranho, mas como a única coisa entre você e o futuro que você planejou. Esta história é a prova de que o amor verdadeiro raramente chega na hora certa, e que a espera, por mais dolorosa que seja, pode valer absolutamente a pena. A manhã em que Catherine Elroy decidiu desistir foi a mesma manhã em que James Calloway entrou em sua padaria pela primeira vez. Era início de novembro em Glasgow, 2019. A cidade cheirava a chuva e diesel. Catherine estava acordada desde as 4, como sempre, medindo farinha pelo tato e observando os postes de luz se borrarem contra as janelas molhadas da Elroy and Daughters. A placa acima da porta ainda trazia o nome de sua avó. A dívida lá dentro era inteiramente dela. Ela já tinha o pedido de demissão na cabeça. As palavras enfileiradas como pães em uma prateleira. Ela ia fechar. Ia vender os equipamentos, quitar o que pudesse e encontrar um emprego tranquilo em algum lugar que não exigisse tudo dela e não devolvesse quase nada. E então a porta se abriu. James Calloway era alto e distraído, carregando uma bolsa de laptop que era claramente pesada demais para o jeito como ele a segurava. Ele olhou para a vitrine do jeito que as pessoas olham para coisas que não esperavam precisar. Pediu um café e um croissant sem se sentar, e quando Catherine os deslizou pelo balcão, ele a olhou pela primeira vez e disse: "Desculpe, eu nem perguntei seu nome." Ela disse o nome. Ele disse o dele. Ele se sentou. Ele voltou na manhã seguinte, e na manhã depois dessa. James era arquiteto. Não do tipo com um escritório arrumado e clientes locais. Ele trabalhava para uma firma que o mandava para onde quer que o projeto estivesse, o que significava que ele tinha estado nos últimos 3 anos em Lisboa, Helsinki e Abu Dhabi. Estava em Glasgow por 4 meses, um empreendimento residencial à beira do rio. Ele disse isso sem drama, apenas informação, mas Catherine ouviu o relógio por trás daquilo. Ela disse a si mesma que aquilo era bom. Um homem com data de validade era um homem que não poderia decepcioná-la lentamente. Seu ex-parceiro, David, tinha levado 4 anos para ir embora. 4 anos de quase, e talvez, e a gente resolve isso, até que uma manhã ela entendeu que havia construído toda a sua vida ao redor de um futuro no qual ele já havia parado de acreditar muito antes dela. Ela havia despejado essa dor na padaria. Em provar algo? E ainda estava despejando. Então ela manteve James a uma distância cuidadosa, amigável, profissional. Ela lembrava do pedido dele. Perguntava sobre o trabalho dele sem perguntar sobre a vida dele. E ele, para seu mérito, não forçava. Sentava-se na mesa do canto e desenhava no papel. Papel de verdade com um lápis de verdade, o que ela achava inesperadamente comovente. Às vezes ele lhe mostrava algo. A curva de uma escadaria. Uma janela voltada para a direção errada de propósito, para captar uma luz específica da tarde. Uma noite em dezembro, ele ficou até a hora de fechar, não esperando por ela. Apenas absorto em seu trabalho, e ela havia esquecido que ele estava lá até apagar as luzes principais e encontrá-lo ainda no canto, olhando para cima, envergonhado. Ela lhe ofereceu a última fatia de um bolo de nozes que ia jogar fora. Ele comeu de pé no balcão enquanto ela limpava as máquinas. Conversaram por 1 hora sobre nada importante. A casa da mãe dele em Inverness, a receita da avó dela para o shortbread que havia começado tudo aquilo. O silêncio específico de uma cidade às 7 da noite quando os trabalhadores já foram para casa e a multidão noturna ainda não chegou. Ela trancou e eles caminharam na mesma direção por 2 quarteirões, antes de seguirem caminhos diferentes. Ele não pediu o número dela. Ela não ofereceu. Mas algo havia mudado. Ela sentiu da mesma forma como se sente uma mudança na pressão do ar antes de uma tempestade.
Ao longo de janeiro e entrando em fevereiro, as visitas ficaram mais longas. A conversa ficou mais afiada, mais honesta. Ele contou sobre um prédio que havia projetado no início da carreira, em Dublin, que fora demolido depois de 10 anos por causa de uma mudança no zoneamento. Ele não tinha falado sobre isso com ninguém. Ela contou sobre a manhã em que encontrou as anotações manuscritas de sua avó escondidas dentro de uma lata velha e percebeu que estava fazendo os scones ligeiramente errados havia 3 anos. Pequenas confissões, do tipo que importa mais do que parece. Ela começou a notar o jeito como ele abria espaço para as frases dela, o jeito como ele a olhava quando ela não estava olhando para ele, o jeito como ele sempre deixava uma pequena gorjeta, mesmo quando havia pedido quase nada, discretamente, como se estivesse envergonhado pela gentileza. Ela estava se apaixonando. Sabia exatamente o que era, e não conseguia parar, e estava furiosa consigo mesma por não parar. Então, na segunda semana de fevereiro, sua sócia Helen encontrou o erro. Não foi culpa de Catherine. Essa era a parte brutal. Um fornecedor estava cobrando a mais deles havia 14 meses. Valores pequenos, inconsistentes o suficiente para se esconder nos relatórios trimestrais. O total era significativo. Significativo o bastante para Catherine ter que se sentar quando ouviu o número. Significativo o bastante para que fechar a padaria não fosse mais apenas um plano silencioso na cabeça dela. Era uma possibilidade real e imediata. Ela não contou a James. Não sabia por quê, exceto que contar a ele parecia como pedir algo que ela não tinha direito de pedir. Ele ia embora em 6 semanas. O projeto dele estava quase pronto. Ela tinha visto os desenhos na mesa dele. A apresentação final estava marcada para o final de março. Ela se retraiu. Conversas mais curtas, fechamentos mais cedo. Ela disse a si mesma que estava se protegendo. Disse a si mesma que estava sendo prática. James percebeu imediatamente. Ele não disse nada por uma semana. Então, uma manhã, quando a padaria estava vazia e ela fingia reorganizar a prateleira atrás do caixa, ele largou o lápis e disse: "Acho que fiz algo errado e não sei o que foi." Ela se virou. Ele a observava com aquela expressão cuidadosa e aberta que ela havia entendido não ser seu rosto profissional. Era o verdadeiro. Ela contou tudo. O fornecedor, a dívida, a decisão em torno da qual vinha girando havia meses. Contou sobre sua avó e a placa acima da porta, e a sensação de ser responsável por algo que pertencia a mais do que apenas a ela. E então, porque já havia dito demais para parar, ela contou sobre David. Sobre o quanto lhe custou confiar devagar e perder tudo mesmo assim. James ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: "Eu não vim aqui só pelos croissants, Catherine. Deveria ter sido um momento leve." Não foi. Foi o tipo de frase que abre uma porta e a deixa aberta. Ela não respondeu. Tinha medo demais do que diria se respondesse. Ele saiu naquela manhã sem pressioná-la. Mas no dia seguinte trouxe algo para ela. Não um presente, não flores. Trouxe o nome de uma firma de mediação comercial especializada em disputas com fornecedores. Tinha encontrado na noite anterior. Não disse muito sobre isso. Apenas deslizou o papel pelo balcão e pediu seu café. Ela ficou olhando para aquele papel por um longo tempo, depois que ele saiu. A mediação funcionou. Não instantaneamente, não de forma limpa, mas em 3 semanas o fornecedor havia reconhecido o erro e um cronograma de reembolso fora acordado. A padaria não estava salva, ainda não, mas não estava perdida. Havia um caminho real. E então James contou que seu contrato havia sido estendido. Não em Glasgow, em Edimburgo, mais 3 meses, um novo projeto começando em abril. Ele ia embora em 9 dias. Ela recebeu a notícia do jeito que se ouve algo para o qual já se estava preparada. Sorriu. Disse que era maravilhoso. E acreditou, em grande parte. Naquela noite ela chorou no carro no estacionamento atrás da padaria. Não por muito tempo.
Ela não era uma mulher que se permitia longos momentos de tristeza em estacionamentos, mas tempo suficiente para entender que havia cometido um erro ao se permitir sentir aquilo e que não se recuperaria deste tão facilmente quanto havia se recuperado de outros. Na manhã seguinte, James chegou antes de ela destravar a porta. Ele estava do lado de fora no frio de novembro, embora fosse março agora, o frio ainda resistindo. Ele estava com as mãos nos bolsos e parecia pela primeira vez desde que ela o conhecia, incerto. Não distraído. Incerto. Ela o deixou entrar. Ligou as máquinas. Ele ficou no balcão e a observou trabalhar, e ela podia senti-lo buscando as palavras. Finalmente ele disse: "Recebi uma oferta de uma posição em Edimburgo, uma permanente. Minha firma abriu um estúdio lá no ano passado. Venho recusando há 2 anos porque não queria parar de me mudar. Eu dizia a mim mesmo que precisava ver tudo primeiro antes de poder escolher um lugar." Ela parou o que estava fazendo. Ele disse: "Edimburgo fica a 45 minutos de Glasgow de trem." Ela olhou para ele. Ele disse: "Não estou pedindo que você tome nenhuma decisão. Estou dizendo que eu tomei uma. Eu disse sim a eles esta manhã. Vou parar de me mudar. Queria que você soubesse antes de eu ir embora. Queria que você tivesse isso. Faça o que quiser com isso." Ela havia passado 4 anos seguindo o ritmo de outra pessoa, esperando por um homem que nunca estava totalmente pronto. Havia prometido a si mesma que nunca faria isso de novo. E cumpriu essa promessa mantendo todos a uma distância cuidadosa e chamando isso de sabedoria. Mas James não tinha pedido que ela esperasse. Não havia prometido e recuado. Ele havia mostrado algo real, em tempo real, e deixado a porta aberta sem ficar parado nela. Ela contornou o balcão. Parou diante dele e disse: "Eu sou péssima em não me preocupar. Quero que você saiba disso antes de qualquer outra coisa. Vou me preocupar com a padaria e a dívida e se as coisas estão funcionando mesmo quando claramente estão funcionando. Eu não sou fácil." Ele disse: "Eu sei. Estive observando você administrar este lugar por 4 meses." Ela disse: 45 minutos não é muito longe." Ele disse: "Não. Não é." Ela ergueu a mão e ajeitou a gola do casaco dele, que estava ligeiramente virada. Um gesto pequeno, comum, do tipo que uma pessoa faz quando tomou uma decisão. 2 anos depois, a Elroy and Daughters não estava apenas sobrevivendo. Tinha uma segunda unidade. Uma pequena, em Edimburgo, perto do estúdio onde James passava a maior parte dos dias desenhando janelas para captar a luz específica que a maioria das pessoas jamais pensaria em notar. A placa de Edimburgo não trazia o nome de sua avó. Dizia algo novo. Catherine havia escolhido isso de propósito. Em uma manhã de sábado no final do outono, James entrou antes da abertura, como sempre fazia quando estava em Glasgow, e sentou-se na mesa do canto com seu papel e seu lápis. Catherine colocou um café na frente dele sem que ele precisasse pedir. Ele olhou para ela como sempre fazia, com aquela expressão cuidadosa e verdadeira que ela havia aprendido, finalmente, a receber sem recuar. A cidade lá fora estava cinza e molhada e completamente ela mesma. O tipo de manhã que não pede nada de você e lhe dá tudo mesmo assim. Ela voltou ao trabalho. Ele voltou ao seu desenho. A porta estava destrancada. As luzes estavam acesas. E pela primeira vez em mais tempo do que ela conseguia medir, nada estava faltando.